Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Peterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. O programa Conexão deste final de semana está no ar e um bom dia especial para você, ouvinte da nossa 107,1 FM, Rádio FMZ, diretamente de Venda Nova do Imigrante para toda a região serrana do nosso estado. Um bom dia especial para você que está em casa, no seu trabalho ou no seu veículo percorrendo a BR-262 ou as diversas rodovias que cortam a nossa região serrana capixaba. Um bom dia especial também para o nosso ouvinte da Rádio Online, que está conectado de qualquer lugar do estado, do Brasil e do mundo. Hoje nós vamos falar sobre um mapeamento das rotas turísticas aqui das Montanhas Capixabas. Um projeto do IFES de Venda Nova percorreu diversas rotas da região serrana com o objetivo de mapear e coletar dados sobre essas regiões que têm o turismo como atividade econômica e de geração de renda. Em parceria com o Sebrae e com o Convention Montanhas Capixabas, a equipe do IFES construiu um panorama com diversos dados que vão servir para ações futuras, visando sanar possíveis demandas e potencializar o que essas rotas têm de melhor a oferecer ao turista e aos seus moradores. Para falar sobre isso, nós recebemos aqui 3 convidadas. A primeira delas é Zâmora Cristina dos Santos, servidora do IFES e coordenadora do projeto. Zâmora, mais uma vez seja bem-vinda ao programa Conexão, bom dia. Bom dia, Edésio, bom dia a todos os ouvintes, é muito bom estar aqui novamente. Nós temos também aqui a Andréia Rosa, que é diretora executiva do Convention Montanhas Capixabas. Andréia, seja bem-vinda ao programa. Bom dia, Edésio. Já estava sentindo falta de vir aqui falar com você. Isso, e eu também estava com saudade aqui de conversar com você sobre a nossa linda região serrana capixaba. Além da Zâmora e da Andréia, nós também temos aqui a Rafaela Bermonte Calimã. Rafaela, seja bem-vinda ao programa Conexão. Bom dia, Edésio, obrigada. Antes de iniciarmos a nossa conversa aqui com as nossas 3 convidadas, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ, falando sobre turismo na região serrana. É rapidinho, a gente volta já. Conexão. Apresentação, Edésio Peterle. Você está ouvindo Conexão. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje vamos falar sobre um projeto do mapeamento das rotas turísticas das Montanhas Capixabas. Para falar sobre isso, nós recebemos aqui a coordenadora do projeto, que é a Zâmora, servidora do IFES também, a Andréia Rosa, que é diretora executiva do Convention Montanhas Capixabas, e a Rafaela Calimã, que é analista do Sebrae. Zâmora, eu queria que, para começar, você fizesse uma breve apresentação do que é esse projeto. Então, Edésio, esse projeto, ele surgiu juntamente com a parceria com o Convention, aqui com a Andréia, numa conversa dentro da incubadora do IFES. Então, nós temos aí alguns projetos em conjunto e aí numa conversa surgiu essa necessidade da gente estar ali mapeando, identificando essas rotas, porque depois da pandemia, Edésio, o que aconteceu? A gente viu que essa questão turística veio, emergiu, e aí muitas rotas começaram a surgir e outras começaram a se destacar. Então a gente queria realmente saber quem são essas rotas, onde elas estão, qual é a quantidade de quilômetros que a gente tem nessas rotas, quantas pessoas têm, empreendimentos. Então a gente viu essa necessidade. E aí a gente fez esse projeto, de mapeamento das rotas turísticas aqui das Montanhas Capixabas, que a gente não só mapeou, mas identificou essas rotas, o que tem ali. E ao todo a gente conseguiu, a gente chama de rota, Edésio, mas na verdade não significa que são só rotas. Isso tem circuitos, tem roteiros turísticos. E ao todo a gente conseguiu trabalhar com 24 itinerários turísticos aqui da região das Montanhas Capixabas, E aí a gente pode falar que envolveu os municípios de Domingos Martins, Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Castelo, Conceição do Castelo, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Vargem Alta e Venda Nova. Então a gente conseguiu praticamente passar por todos os municípios aí, das Montanhas Capixabas. E aí no final, depois de todas essas visitas em locos que a gente fez, mapeou, a gente conseguiu obter bastante informação. E essa informação foi passada aí
para uma empresa contratada para fazer um e-book dessas informações para um compartilhamento turístico aqui com a região. E Andréia, qual é a importância desse mapeamento para o nosso turismo local e também regional? Então, Edésio, esse projeto, ele veio, né, nessa parceria, como a Zâmara colocou, com o Convention, né, a incubadora, e tivemos a oportunidade, né, através do IFES, de fazer a captação de recurso da FAPES, né, para poder estar desenvolvendo o mapeamento. Para nós, enquanto instância de governança, esse mapeamento ele é muito importante para a gente poder entender a oferta turística da região das Montanhas Capixabas, né? Ouvir-se falar, tem rota tal em tal município, está criando rota tal, ou até mesmo num trabalho inverso, às vezes criava-se a lei de reconhecimento da rota, mas a rota em si não existia, não tinha sido trabalhado a questão da oferta, né? E esse mapeamento, eles trouxe para a gente esse norte. Então, hoje a gente sabe, né, e entende como está cada rota. Qual que é o desenvolvimento de cada uma, né? Entende também o número de empreendimentos, né? O número de atrativos e dados, por exemplo, de número de empregos gerados, né? A necessidade de infraestrutura. Então, para o trabalho da instância de governança, o banco de dados ele ficou muito rico e vai nortear vários projetos daqui para frente. Certo, Andréia. Agora eu volto então para a Zâmara. Zâmara, nós percebemos então que esse projeto ele envolve 3 instituições, né? O IFES, o Convention e o SEBRAE. Eu queria que você explicasse um pouco sobre essa parceria e o papel desses 3 órgãos envolvidos. Então, Edésio, primeiramente entender o seguinte, como eu falei, inicialmente foi uma conversa do Convention com o IFES, por meio da incubadora, né? E aí, através dessa conversa, a gente conseguiu escrever esse projeto, que foi fomentado pelo Estado. Então, olha só, a gente tem o governo federal, através do IFES, a FAPES, que fomentou o projeto através do Estado, aí o Convention, né? Como organização aqui do turismo, junto, e aí o SEBRAE entra também participando para ajudar nesse fomento. Aí eu vou até pedir para nossas colegas mostrarem como essa contribuição delas está sendo importante aí para nossa parceria. Então, Edésio, o SEBRAE, por meio da parceria forte que nós temos aqui com o Convention, nas questões de turismo aqui, que já é uma parceria de longa data, né? E é muito importante, né, essa parceria para a gente poder desenvolver as ações aqui na região. Por meio dela, né, dessa parceria, a gente entendeu a importância de estar contribuindo com esse projeto. O IFES também é um parceiro importante do SEBRAE, mas sempre era muito voltado para a área de inovação, né, que a gente tem outros projetos com o IFES, mas voltado para essa área de inovação para as empresas, né, e para o ecossistema de inovação. Mas aí a gente entendeu também que o SEBRAE poderia estar apoiando essa parte do turismo, pois o projeto, né, que foi aprovado, uma dos objetivos seria a identificação visual das rotas, né, essa parte de comunicação visual. Então, o SEBRAE ele entrou, né, nessa parte com a consultoria, né, então o SEBRAE contratou uma empresa, né, que presta serviço já para o SEBRAE para poder desenvolver essa comunicação visual das rotas, né, entendendo que com esse trabalho a gente iria fortalecer as rotas, né, e principalmente os empreendimentos envolvidos, né, em cada uma delas, que é a missão do SEBRAE, né, que é promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios e fomentar o empreendedorismo para fortalecer a economia estadual. E só complementando, o Montanhas Capixabas Convention é uma IGR, né, que é uma instância de governança regional. Então nós temos um papel, uma representação aqui dentro do território, dentro dos 10 municípios que faz parte da região turística Montanhas Capixabas, representando tanto o Ministério do Turismo, através do programa de regionalização, como também o governo do estado, né, no que tange as discussões sobre o desenvolvimento turístico regional. Mas muitas vezes o Convention é uma associação sem fins lucrativos, né? E falta pernas para executar tudo que nós precisamos. Mas as parcerias
Por exemplo, essa, né, através da incubadora do IFES, nós conseguimos mapear, né, as 24 rotas turísticas inseridas nesse território, que se fosse contar só com o corpo técnico que o Convention tem, não seria possível, né? E para isso a gente conta, né, com vários outros parceiros, como o Sebrae, né, que nos ajuda sempre nessas ações do turismo. Agora eu queria saber como foi esse projeto na prática e como ele foi desenvolvido. Então, Edésio, esse foi um projeto de 1 ano, né? Então a gente teve aí 12 meses para desenvolver esse projeto, né? E a gente fez ele por etapas. Então a gente primeiramente foi fazendo as etapas. Então a primeira etapa, qual que era? Essa identificação de quais seriam essas rotas. Então o Convention ajudou a gente muito nessa identificação, porque é verdade, eu quero até constar aqui, que não existem só essas 24, com certeza, e tem outras surgindo. Só que naquele momento do início de pesquisa, a gente tentou pegar as mais estruturadas que estavam lá, ou que já eram mais conhecidas, para a gente poder fazer esse mapeamento. Mas com certeza tem outras até agora, né, surgindo. Então a gente foi identificar essas 24, na verdade 25 inicialmente, depois ficou em 24, e a gente foi aplicar um questionário inicial. Que questionário era esse? Justamente que era o questionário do mapeamento, né, para os empreendimentos responderem ali quantos funcionários tinham, qual era a característica do empreendimento, né? Os horários de funcionamento, a questão de estacionamento, porque isso é uma coisa importante para a região, se tem ou não para ônibus, para carro, quantos tem, hospedagem e assim por diante, né? Depois, o que a gente fez? A gente começou a fazer as visitas em loco, então a gente pegava o carro e fazia como se a gente fosse o turista passeando para a gente ver e fazendo as anotações. Olha, aqui não tem estrada, aqui a pessoa se perde porque faltou uma placa, né? E a gente começou a fazer essas idas em loco, né? E também fazer o registro fotográfico e também a questão do registro das coordenadas geográficas. E aí entrou interessante que é um projeto da incubadora, mas que envolveu o IFES todo, porque, por exemplo, nós tivemos um professor Hernandes, que eu gostaria até de agradecer aqui, professor nosso de geografia, e mexe com geoprocessamento. Então, o que ele fez? Ele falou, gente, vamos lá, que a gente vai instalar um aplicativo para vocês conseguirem tirar as coordenadas geográficas. Para quê? Para fazer o mapa depois, né? E aí a gente fez toda essa viagem, né? Aí depois foi começado a elaborar o mapa. Aí a gente fez toda a organização, foi uns 2 meses pra gente organizar todas as informações, que imaginem, informação de 24 itinerários turísticos, né? E aí, depois que a gente teve toda essa informação, a gente passou pra empresa para fazer o e-book. E uma outra parte importante que a gente fez também é a questão da legalização. Porque o que acontece? A rota, às vezes existe, mas ninguém, nem a própria prefeitura, às vezes sabe que aquela rota existe. Então é importante a gente ir atrás de identificar esse reconhecimento jurídico dessa rota, né? E aí, dependendo, é um reconhecimento jurídico municipal ou é um reconhecimento jurídico estadual, depende da onde essa rota passa. E aí a gente teve uma bolsista na época, que ajudou a gente muito, que é a doutora Graciandre, né? Que ela é advogada, e ela ajudou a montar esses projetos de lei todinho para quem não tinha. Então, dos 24, eu acho que só 7 tinham um projeto de lei, e o resto todos precisavam. Outros estavam, né, em movimento, mas ainda não tinha, então a gente conseguiu ir ajustando. E aí a gente passou para os responsáveis das rotas, né, todos o documento. Aí ficou a responsabilidade deles agora levar até a abertura do município ou do estado. Mas basicamente foi essa a nossa metodologia. Certo, meninas, nós vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Apresentação, Edésio Peterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e estamos falando sobre o projeto de mapeamento das rotas turísticas das Montanhas Capixabas. Para falar sobre isso, nós recebemos a Zâmora, do IFES, a Andreia Rosa, do Convention, e a Rafaela Calimã, do Sebrae. Zâmora, agora eu gostaria de saber quais foram os principais desafios enfrentados para realizar esse projeto. Olha, eu acho que inicialmente o desafio foi realmente, às vezes, de pessoas, né? Porque o que acontece? Tem rotas que elas já são muito organizadas. Então, as rotas organizadas, elas já tem um representante lá. Então, a gente ligava pro representante, porque não tinha, né, Désio, como a gente conversar com todo mundo da rota. Então, a gente precisava que alguém dessa rota falasse, olha, eu vou representar essa rota, e a gente conversava com aquela pessoa como foco, né? Então, a gente teve alguns problemas nessa área, porque às vezes, não, é fulano, não, é ciclano, não, ciclano não tá mais aqui. Isso, no início, deu uma certa dificuldade. Outra questão é a questão da locomoção mesmo, né? Porque
a gente tinha planejado no início, né, que o projeto ia tentar alugar carros pra gente fazer isso daí. Só que, na verdade, não teve como, porque a gente não tem uma locadora de carro em Venda Nova aqui na região. E aí o custo ficou altíssimo pra gente poder pegar e fugir ali do escopo do projeto. E aí o que a gente fez? A gente se ajudou. O Sebrae pegou o carro do Sebrae, a gente foi nas rotas. Convention pegou o carro do Convention, foi o IFES, cedeu os carros deles, né? Pra gente ir. O projeto previa ali o combustível, mas a gente precisava do carro. Aí foi engraçado, porque alunos, não, a gente quer ir, que a gente quer participar. Os próprios alunos colocaram os carros deles à disposição para poder fazer esse mapeamento, né? Então, eu acredito que esses foram os principais ali iniciais, né? E depois, realmente, com todos aqueles dados, fazer a filtragem. Às vezes a gente acha, não, a gente está acostumado a mexer com dado, mas realmente é bastante, porque tem os dados, tem as pessoas atrás desses dados. Então, eu acho que aí foi algo meio desafiador. E esses dados, eu já até coloquei antes, para a gente, para o Convention, é muito importante. Por exemplo, foram ouvidos mais de 500 empreendimentos, né? Imagina isso, mais de 500 empreendimentos envolvidos com turismo e só dentro das rotas. E tem diversos outros empreendimentos que não estão situados em nenhuma rota. Então, esse número, para nós, é muito relevante na hora de captação de recursos, na hora de montar os projetos, na hora de estar mostrando que a região, sim, é uma região que é vocacionada para o turismo, né? Principalmente nos debates, nas discussões, nas ações que a gente trabalha junto com o Estado, trabalha junto com o Ministério do Turismo. Agora eu tenho dados, né? E vem de uma fonte de confiança, né? Que é o IFES, que fez essa captação dessas informações. E Andréia, quais são os impactos e oportunidades que esse projeto ele pode gerar de fato para a nossa região? Então, eu acho que o mais importante é a gente entender a nossa oferta. Então, entender em que estágio está cada rota dessa e a necessidade de cada rota. Então, por exemplo, a gente tem dados, a rota tal tem X empreendimentos, X quilômetros, a rota tal não é pavimentada ou é 50% pavimentada, necessita de infraestrutura de estrada, necessita de sinalização turística, tem problemas com internet, tem problemas com telefonia. Isso tudo é um filtro muito grande para nortear os projetos. Isamora, como é que a comunidade local ela foi envolvida nesse projeto de mapeamento turístico? Então, Edésio, é interessante porque, como eu falei logo atrás, a gente precisou ali dos representantes dessas rotas, né? Então, a gente, no início foi difícil, mas depois a gente conseguiu fazer esses representantes. E outra parte que eu gostaria de destacar e aproveitar para agradecer também, é a maioria das secretarias de turismo dos municípios. Então, por exemplo, vou dar exemplo de algumas, né? Aqui em Venda Nova, o prefeito falou, não, já que vocês estão sem carro pro projeto, eu vou colocar um motorista e vocês vão rodar, fazer todo o nosso agroturismo, vamos tirar as fotos, bater os pontos, né? E aí a gente fez. A gente teve isso lá em Laranja da Terra também, né? Em Afonso Cláudio também ajudaram a gente. Então, praticamente todas as prefeituras, elas ou colocaram um carro à disposição, ou o próprio secretário acompanhou a gente nessa, né, em Marechal, acompanhou a gente ali, Alfredo Chaves levou a gente em cada um dos lugares. Então a gente viu assim que eles também estavam interessados, né? E eles falaram, olha, é aquele projeto que está mapeando aqui pra gente, olha, vai ser aquele e-book. Então as pessoas, quando a gente via, vai ser legal, obrigada. Então a gente viu que a comunidade já estava sabendo, eles estavam sendo informados disso daí, né? Então eu acredito que esse foi uma parte importante dessa comunidade externa. E novamente, né? Eles no início não vieram, né? Mas agora a gente entra o governo federal, o governo estadual e os municipais na hora da execução do projeto, né? E também agradecer esse envolvimento da comunidade interna, né? Porque lá no IFES a gente conseguiu, como a André falou, porque a gente tem muitos braços e pernas, né? E alunos que realmente querem. Então a gente teve alunos aí, mais de 10 alunos voluntários para trabalhar no projeto, né? Interessados, que queriam, que participavam, né? Professores que nos ajudaram, como eu falei do professor Hernandes. Então eu acho que é muito interessante a gente ver que realmente movimenta, né? E não é só isso, porque é interessante que esses alunos moravam em alguma região dessas rotas. Então eles falavam assim, quando for lá na minha rota eu quero, porque eu vou mostrar para vocês onde fica isso, onde está isso. Então a gente, querendo ou não, naquela comunidade a gente viu que a comunidade em sua maioria se envolveu.
E depois desse trabalho de campo, quais foram os principais dados que vocês conseguiram obter? Então, eu queria compartilhar alguns aqui com você que eu acho interessante. Então, vamos lá. Com isso, a gente conseguiu os dados de 536 empreendimentos. Olha que interessante, né? E aí, desses 536, a gente atendeu, foi atrás, conseguiu conversar com 423. Então, a gente mapeou que existe, né, 536, a gente tem os dados, só que a gente realmente conseguiu conversar, atender, foram 423, né? Ocorreu essa diferença porque, às vezes, responderam 2 vezes o questionário, ou, às vezes, eles responderam e depois não quiseram participar. Outra coisa, ao todo foram 31 visitas em loco. Então teve rota que são rotas muito grandes, então a gente precisou ir 1 ou 2 ou até 3 vezes para poder fazer aquela rota, né? A gente ao todo teve 24 pessoas no projeto, então entre alunos, voluntários, pessoas que participaram da comunidade, né? Os nossos colaboradores, os nossos parceiros, então ao todo foram 24. Outra questão interessante que eu acho até relevante economicamente aqui, nós conseguimos identificar que movimenta aí em torno de 2.100 empregos na região. Então hoje, quem está trabalhando nesses lugares, hoje a gente tem 2.100 pessoas empregadas nesses empreendimentos, né? Então é bem interessante. Outra coisa que a gente identificou é que 57% das vias de acesso a esses itinerários turísticos, elas são pavimentadas aqui. Né? Então a gente tem praticamente 10 rotas todas totalmente pavimentadas, né? 2 que não são, apenas 2 que não são, e 9 que elas são semi-pavimentadas. Parte é, parte não, né? Então você vê que até a gente tem mais de 50% dessas rotas pavimentadas, né? Então a gente também conseguiu colocar aí que 15 rotas, elas já possuem a sinalização. Então, se você anda, você vai ver lá o nome da rota, a sinalização delas feitas. Então, 6 ainda precisam aí, e 3 ainda estão até em desenvolvimento para poder conseguir, né? Outra coisa interessante que a gente viu aqui é que desses 427 que a gente entrevistou, 248 desses estabelecimentos, eles possuem mecanismo de acessibilidade. Porque você sabe que hoje, Edésio, é um ponto bem importante hoje para os empreendimentos turísticos, né? Serem acessíveis. Então, é outro ponto que nós tentamos identificar durante o projeto também. Então, assim, eu poderia falar um monte de dados aqui, mas vai estar depois tudo exposto, porque um dos alunos elaborou um TCC sobre o projeto. Então, logo a gente está publicando um artigo com todas as datas, os números do projeto. E Andréia, como que os itinerários turísticos eles se beneficiaram com esse projeto? Bom, agora com as informações, todos receberam a parte da comunicação visual, né? Estão com logomarcas, algumas rotas já tinham, então algumas optaram por permanecer, né, com a logo antiga, né? E agora tem a continuação das ações, né? E só destacando, Edésio, que agora com as informações, as rotas agora, eu falo que informação é poder. Quando a gente tem informação, a gente tem um poder na mão. E agora elas têm isso. Então elas mesmas conseguem falar, olha, a gente tem isso, tem tantas pessoas, temos... Então elas têm esse poder até para negociar com o governo, para poder falar, olha, a gente precisa de uma estrada aqui. Então hoje a gente tem, agora elas têm isso. E algo interessante é que já que a gente estava fazendo esse questionário, a gente também aproveitou, não era o intuito naquele momento, mas a gente fez esse levantamento, e aí é uma coisa que a gente está até compartilhando com o Sebrae, deu o seguinte, o que o empreendimento que faz parte daquela rota precisa? Porque no momento a gente estava cuidando da rota, né, do itinerário turístico, mas e o empreendimento que está dentro desse itinerário? Porque ele também precisa ser assistido. Então, o que a gente fez? A gente pediu para eles colocarem. Então, apareceu muita coisa, tipo assim, a gente não sabe trabalhar muito com a parte de comunicação, a gente precisa de ajuda, às vezes, para precificação. Então, isso aí tudo a gente tem agora na mão para o quê? Para poder ajudar. A gente passa para o Sebrae, que já trabalha direto com esses empreendimentos. Se é algo voltado para inovação, a gente consegue ajudar lá dentro da incubadora. Então, a gente agora consegue ajudar eles de outras formas, né? Então, eu acredito que com isso tudo na mão, agora realmente eles têm como, hoje, um embasamento, né? Como eu posso dizer, um embasamento de dados, né? Com dados reais para poder usá-los a favor deles. E aí, Edésio, com relação a esses dados também, como a Zamora falou, é importante para o Sebrae também para a gente ter uma noção
de como trabalhar esses empreendimentos de forma coletiva, né? Ou até de forma individual, para a gente entender aonde que o Sebrae pode atuar para fortalecer esses empreendimentos que estão localizados nessas rotas, né? E aí, um desdobramento desse trabalho, no ano passado ainda, foi que o Sebrae disponibilizou para os empreendimentos uma consultoria financeira básica para os empreendimentos que tinham CNPJ. Então, né, a gente entrou em contato com os representantes das rotas, identificamos quem tinha essa necessidade e aí nós oferecemos essa consultoria de forma gratuita para esses empreendimentos. Certo, Rafaela, nós vamos agora para mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o nosso programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Conexão. Apresentação, Edésio Peterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e estamos conversando sobre o mapeamento das rotas turísticas aqui da nossa região serrana. E conversando comigo sobre isso, nós temos a Zâmora, que é a coordenadora do projeto, Zâmora, que é do IFES. Nós temos também a Andréia Rosa, que é do Convention, e a Rafaela, que é do Sebrae. Meninas, vocês acreditam que essa parceria entre as instituições foi essencial para gerar esses resultados? Então, além, né, de todos esses dados e da força aí, né, do IFES em conseguir fazer esse mapeamento, né, em todos esses empreendimentos, em todas essas rotas, uma questão foi que o IFES, né, por meio desse projeto aí, desse recurso que foi captado junto à FAPES, ao governo do estado, eles tinham uma parte do recurso, né, que foi previsto lá no projeto. E o Sebrae, né, entendendo que a gente poderia fortalecer essa parte da comunicação visual das rotas, né, o Sebrae, junto com esse recurso, né, que estava lá disponível, a gente subsidiou mais uma parte, então nós conseguimos potencializar esse projeto, né, de comunicação. Então, foi feita a elaboração da marca, né, para as rotas, né, que tinham interesse em mudar a logomarca ou criar uma nova. E aí, então foi feito um padrão de aplicação, né, e slogan para cada rota turística e ao final foi desenvolvido um portfólio, na realidade ele ainda está em ajuste, né, que vai conter a apresentação, a compilação de todas essas rotas, né, que tem o objetivo aí de divulgar essas rotas futuramente, né, e aí o Convention acho que pode falar melhor sobre essa questão da divulgação. E é justamente isso que eu ia perguntar para vocês agora. Quais são as estratégias que estão sendo adotadas para divulgar esses resultados do projeto de mapeamento turístico? Bom, nós estamos num projeto que está trabalhando para a região das Montanhas Capixabas, que é o plano de ativação da marca da região das montanhas. Então isso é um posicionamento de mercado. A gente tem ações para poder estar levando as Montanhas Capixabas além das fronteiras do Espírito Santo. Então a gente tem programado a participação em feiras, né? E ressaltando mais uma vez com parcerias. Então a gente tem parceria com o governo do estado, através dos espaços que a Secretaria de Turismo adquire nesses eventos. Agora, em abril, dia 14, eu estou indo para São Paulo participar da WTM, que é uma feira voltada para operadoras e agentes de turismo, né? Numa parceria com o estado e com o Sebrae. Nós temos programado no nosso plano de ativação de marca sinalização para essas rotas, então criação de totens, a criação de folheterias, campanhas voltadas, por exemplo, para dentro da comunidade. Então a gente vai iniciar um trabalho forte, a gente já está terminando de desenhar como que vai ser essa campanha para a comunidade, que é para mostrar dentro da região das Montanhas Capixabas que nós somos uma região turística, né? Para que, por exemplo, chegou um turista no posto de gasolina, ele tem condições de dizer, não, aqui é uma região turística, faz parte das Montanhas Capixabas. Nós temos ações de jornalistas, então a gente já está programando um grupo agora para final de maio. Nós vamos trazer 10 jornalistas, entre jornalistas, blogueiros também, né, com um perfil de aventura para a gente trabalhar
o Polenta Off-Road, né, que é um evento de aventura junto com a Feira da Aventura. Então isso também visando a promoção do destino. Então a gente pega quem tem um perfil, né, de aventura, tanto de empreendimentos, né, que já trabalha alguma atividade, né, quanto a parte de eventos, e vai trazer essa turma. E até o final do ano nós vamos trazer 65 jornalistas para a região das montanhas. Então, 2024 e 2025 a gente está com um plano bem afinadinho, né, para mostrar o que existe aqui na região das montanhas. Como vocês mesmos falaram, esse projeto ele contou com muitas mãos, né, muitos órgãos colaboraram para que vocês conseguissem realizá-lo. Agora eu vou deixar o espaço aberto então para vocês agradecerem quem esteve envolvido nesse projeto. Obrigada, Edésio. Realmente é um projeto de muitas mãos, né? Então a gente acha que esse é um projeto importante aqui para o desenvolvimento turístico aqui da região Montanhas Capixabas, porque ele é só o primeiro passo, tá, Edésio? Ainda não tem nem tá longe ainda de tudo, como o André falou que ainda tem que acontecer, mas a gente pelo menos deu o primeiro passo, porque agora, como a gente viu, a gente tem as informações e sabe para onde ir, né? Então a gente não vai só divulgar, mas a gente tem as identificações aí dos anseios, das necessidades dessas rotas, né? E eu acredito que agora a gente consiga aprimorar não só os empreendimentos, como as rotas de forma geral. Então realmente foi pensado nisso, esse projeto. Então eu gostaria aqui de expressar meu agradecimento, né, em nome do Núcleo Incubador do IFES Campus Venda Nova do Imigrante, a todos aqueles que auxiliaram nesse desenvolvimento, aos nossos parceiros Montanhas Capixabas Convention, o SEBRAE, as prefeituras municipais de todos os municípios envolvidos, que às vezes a gente vai esquecer então de todos os municípios que a gente envolveu, né, ao próprio IFES, né, a FAPES, que se essa fundação de apoio, a gente sabe, não fosse aqui do estado, não desse tanto apoio, né, fomentasse esses projetos, a gente não conseguiria. Aos alunos que se voluntariaram, né, então não ganharam nada para isso, foram lá, gostaram, participaram, né, as pessoas envolvendo, né, todos eles, e não menos importante também os representantes das rotas, porque a gente precisa agradecer a eles, aos empreendedores também que estiveram ali, responderam o questionário, foram nas nossas reuniões. Então sem eles, realmente eu acho que sem eles esse projeto não tinha acontecido. Então realmente eles foram nossos, a gente brinca lá, né, clientes, mas também foram nossos parceiros, porque ao mesmo tempo eles tiveram que participar aqui com a gente. Então a gente agradece e a gente espera que todos possam aproveitar ao máximo o trabalho. Assim que a gente estiver pronto, vamos divulgar, vamos colocar em todos os lugares, né? E acreditamos que a gente está rumo aí a tornar Montanhas Capixaba realmente um local turístico aí do Brasil. A Zâmara já citou, né, os parceiros envolvidos, então um agradecimento especial a todos. E eu quero lembrar aqui também do GT Rotas. Nós temos um grupo de trabalho dentro do Montanhas Capixabas, que são voluntários, que deu início, né, a esse levantamento sobre as rotas turísticas. Então, quando nós chegamos no IFES e que foi levantado essa demanda, já tinha um trabalho anterior desse grupo, né, que levantou essa bandeira principalmente da dor de ter uma rota criada por lei e de não ter a rota funcionando. E quando o turista chegava, ele não conseguia fazer aquele roteiro. Então eu agradeço esse grupo de voluntários, né, envolvido lá com o Montanhas Capixabas Convention, e a todos os nossos parceiros aqui citados, principalmente ao IFES, né, a incubadora, a Zâmara incansável, e que a gente desenvolva muitos projetos ainda juntas, através da Rafaela, toda a equipe do SEBRAE, né. Eu costumo dizer que pro convênio tornar SEBRAE só tá faltando crachá, porque a gente tá lá todo dia, tá sempre perturbando, né, tá sempre buscando e pedindo apoio aí no desenvolvimento das nossas ações. Olha, Désia, realmente é verdade, né, essa questão que a Andréia colocou aí, que muitas vezes o SEBRAE e o Convention, eles se confundem aí, porque realmente a gente está bem próximos aí para o fortalecimento do turismo da nossa região. Quero fortalecer o agradecimento aí da Zâmara, né, que ela já citou todos os parceiros envolvidos aí, né, quero estender meus agradecimentos também. Dizer que o SEBRAE está muito empenhado no desenvolvimento do turismo, não só aqui da nossa região, mas do estado todo, e é um eixo estratégico prioritário para o SEBRAE esse ano e nos próximos anos, né, por entender aí que a cadeia do turismo ela envolve
muitos setores, muitos segmentos e tem um potencial enorme de desenvolver uma região e o nosso estado, né? Quero agradecer a toda a equipe lá do Sebrae, né? Que não foi só eu que ajudei aí nesse projeto, mas toda a equipe lá aqui do escritório de Venda Nova e também de outros escritórios, né? Porque esse projeto ele estendeu para municípios de outras regionais, né? De outros escritórios, como o de Cachoeiro, de Itapemirim e o de Guarapari, né? Então agradecer aos demais colegas também. E aqui o IFES, né, que nós trabalhamos aí, obrigada pela confiança no Sebrae, né, de trabalhar conosco, e a Andréia, né, que já é uma parceira aí de conversa de quase todo dia. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve aqui sintonizado conosco. E claro, agradecer às nossas convidadas que apresentaram esse belo e relevante projeto para a nossa região serrana. Zâmora, obrigado pela participação e parabéns pela ousadia, pela coragem e pelo profissionalismo em conduzir essa ação. Nós que agradecemos a oportunidade, a ideia de estar aqui divulgando, né? E a gente espera realmente que a comunidade em geral se beneficie, até porque também isso vai para os turistas, né? Então, hora que tiver liberado aí, gente, vamos mandar para os parentes, para os colegas, para eles verem a beleza que a gente tem aqui nas Montanhas Capixabas. E Andréia também, eu acho que eu posso te chamar de embaixadora do turismo da região serrana, né? Muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Obrigada, Edésio. É sempre uma satisfação vir aqui, poder falar um pouquinho do nosso trabalho e sempre que precisar, estamos à disposição. E Rafaela, que estreou aqui no programa Conexão, né? Muito obrigado pela sua contribuição e que venham novos temas sobre empreendedorismo para a gente discutir aqui no programa. Muito obrigado pela sua participação. Edésio, a gente que agradece, né? Agradeço em nome do Sebrae. E foi uma satisfação poder participar aqui do seu programa. E agora quero mandar um abraço especial para alguns ouvintes que eu encontrei presencialmente nesses últimos dias e falaram que estão ligadinhos aqui no programa Conexão. Vai um abraço aí para o Kleber Peterli e a Ângela Bravin Peterli, lá da pousada Recanto do Lago, lá na Rota do Carmo, em Pedra Azul. E também um abraço especial para Estefânia Miranda Altué, lá do alto da Vila da Mata. Obrigado a vocês e, claro, obrigado a todos os ouvintes pela companhia aqui no programa Conexão. E nós voltamos a nos encontrar no próximo final de semana, aqui na rádio FMZ 107,1, a Rádio da Família. Até lá! Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.